por gentileza, gostaria de compartilhar um texto com a igreja. Quero ler um texto conhecido dos senhores, para uma meditação nesta manhã. O Salmo de número 23. Por favor, Salmo de número 23. Esse que é a joia dos salmos da Bíblia Sagrada. Este que é tão conhecido, tão importante para as nossas vidas. Salmo de número 23. Estarei lendo todos os versículos, os 6 versículos que dizem: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos. Quero agradecer também nesta oportunidade a vida do meu amigo pastor Jefferson, que Deus possa abençoar de forma muito especial. Obrigado, pastor Lucas, que nos antecedeu, e ao pastor Luiz Hermínio, que nos trouxe uma palavra muito poderosa nesta manhã. Como foi bom ouvir o companheiro nesta manhã. Muitas vezes a gente sai em tantos eventos e poder ouvir uma palavra para obreiros, uma palavra pastoral como essa, sem sombra de dúvida que é muito importante. Mas, meus irmãos, neste dia especial de reunião, eu quero tratar algo muito especial para nós e falar um pouco da vida do pastor, da vida, do chamado e do ministério. É óbvio que, pela minha idade, já não sou mais uma criança, mas respeitando os cabelos brancos dos meus companheiros, não me tenha como um menino empolgado nas muitas informações. Me permita compartilhar o que os meus 18 anos de pastoreio têm me dado, para que juntos nós possamos ter o entendimento. Vocês que são homens que se dedicaram a cuidar de pessoas, a amar pessoas, a ajudar pessoas, vocês que deixaram muitas vezes, muitas horas, a própria família e os próprios filhos para poder cuidar da obra do Senhor. A vocês é esta palavra. A vocês que são pastores, mas que têm um pastor. A vocês que são pastores, mas estão debaixo de uma liderança. A vocês que são pastores, mas que nunca deixaram de ser cuidados pelo Senhor. Nunca deixaram de ser amados, nunca deixaram de ser trabalhados. Eu quero trazer no texto hoje uma visão para nós entendermos algumas coisas importantes. E nesta hora, o nosso querido Davi, eu imagino ele numa condição de rei, porque ele já é rei, quando ele escreve o Salmo, e ele sendo rei, talvez ele olhou para o palácio, talvez ele olhou para o lugar que ele morava, aquela habitação grande, luxuosa, com tantos funcionários, com tantas pessoas, com tantos trabalhadores, com tantos cômodos, mas quando ele olha para toda aquela riqueza, ele olha para o céu e fala: é o Senhor que é o meu pastor, que cuida de mim. Não é aquilo que eu estou vendo, não são os meus bens, mas é o Senhor. Ele é que está sobre a minha vida. Ele olha para aquele ambiente e começa a declarar: o Senhor é meu pastor. Ele vai buscar algumas coisas na vida dele. O primeiro entendimento que se tem da certeza do pastor é o cuidado que ele vai trazer para conosco, para os seus servos, para os seus obreiros, aqueles que militam. E ter o pastor como Senhor e entender isto é ter a certeza absoluta que de nada tenhamos falta. Não vai faltar nada para a sua vida. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que repõe as forças, é aquele que nos
nos dá estratégias, nos dá ideias. Enquanto o pastor falava sobre a igreja que fica moderna, tem coisas que não são modernas. As coisas modernas, elas sempre um dia serão antigas. Nós não estamos aqui para falar das coisas modernas, nós estamos aqui para falar das coisas eternas. As coisas eternas não vão mudar, a graça não vai mudar, o poder não vai mudar, a presença do Senhor não vai mudar. E é isto que tem que fazer a diferença nestes dias, na nossa vida e no nosso ministério. Nós não vamos nos igualar com alguns movimentos, e nós não precisamos. Nós temos a graça e o poder de Deus na nossa vida, e é esta presença que nos acompanhará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é o nada? Da onde vem esse texto? Da onde vem a origem desta palavra, e como é que se encaixa isso? De nada eu tenho falta. Há nos versículos algumas coisas que vão trazer para nós um testemunho daquilo que Davi viveu. No versículo de número 2, ele começa a falar de forma categoricamente, item a item. Primeiro ele fala que deitaremos em verdes pastos. Me faz deitar em verdes pastos. Uma alusão à ovelha sendo cuidada e estando no lugar de conforto. Conforto é uma palavra que nem sempre nós sabemos entender. Eu me lembro, pastor Santana, quando eu fui assumir o meu primeiro campo, um campo com 12 igrejas, uma sede, mais 11 congregações, e era um campo muito antigo do nosso ministério, era o segundo campo mais antigo do nosso ministério, algumas igrejas próprias, poucos aluguéis, e era aparentemente um campo mais confortável. Eu me lembro quando um obreiro, depois do dia da posse, ele me procura e diz: pastor, Deus te abençoou, o senhor está numa igreja boa demais, agora é para o senhor descansar. Eu olhei para ele e com muito respeito, eu não quis comentar a frase dele, mas veio na minha mente: se Deus me quisesse descansando, Ele me dava uma rede, e não um campo para eu trabalhar. Quando eu vi aquelas igrejas próprias, com as contas equilibradas, eu fui para o joelho imediatamente e disse: Senhor, o que o Senhor quer neste lugar? Porque estar em conforto, em verdes pastos, é estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E aquilo que Deus quer que você faça, por vezes, é diferente da sua prioridade. E você só vai identificar a prioridade de Deus e do céu para o seu ministério, se o joelho for dobrado e se for revelado pelo Senhor. Às vezes você olha para um lado e não é aquele lado. Deus tem alguma outra coisa lá para realizar. Foram 7 anos naquele campo. Foram 8 igrejas abertas. Foram quase 150 pessoas batizadas. Foi um mover de Deus especial, aonde aquilo que parecia ser calmo, passou por uma revolução espiritual, porque Deus queria dar o crescimento. Quando Deus quer dar o crescimento, o refrigério que a gente sente ali na alma, o campo verde, é ver as pessoas levantando a mão e aceitando Jesus como Salvador, é ver as pessoas sendo curadas ali naquela casa, enfermidades antigas, pecados ocultos, Deus começa a desmascarar, a verdade começa a aparecer. Este é o conforto daquele que serve ao Senhor, é ver que Deus está respondendo. Deus vai responder na congregação pequena, Deus vai responder na congregação grande, Deus vai responder lá no seu campo, porque o Senhor é o seu pastor. Você terá o conforto daquele que está fazendo a vontade dEle. O milagre vem, irmãos, é o cuidado de Deus, o milagre vem. O que não vem para nós, e a gente esquece, nesse tempo de modernidade, de pastores que falam de prosperidade, é um erro vincular alguma coisa que as pessoas querem pregar como prosperidade e riqueza. Não, Deus tem cuidado de nós, os mínimos detalhes, e no pouco Ele nos abençoa. A gente conhece a graça do Senhor. Eu me lembro de um pastor, trabalhou comigo. Ele foi dirigente de uma congregação importante, nós chamávamos de subsede, era um trabalho muito importante para nós, e esse pastor trabalhava no almoxarifado. Em São Paulo, pastores, são poucos os pastores que são integrados na obra.
a maioria de nós, isso serve até como informação, sempre é pastor, mas tem um trabalho paralelo. Assim é que funciona conosco. A maioria de nós, no campo em que eu era o presidente, eu também tinha um trabalho paralelo. Olha como é diferente trabalhar na capital. Quase todos os pastores têm outros trabalhos, têm outros serviços, outros afazeres. E esse pastor que trabalhou conosco durante quase 10 anos, mesmo quando eu saí do campo, a gente continuou juntos. Ele trabalhava no almoxarifado de uma indústria muito grande, de uma empresa multinacional, e ele era um grande funcionário, um ótimo funcionário. E durante um período mudou o gestor daquela empresa, e quando o gestor muda, quando o gestor ele é trocado, aquele pastor foi chamado dizendo: nós estamos com um problema sério no período noturno, e eu preciso que você assuma o período noturno para resolver os problemas do período noturno daquela empresa. Ele prontamente, ele não orou, ele não buscou a Deus, irmãos, prontamente ele disse: eu não aceito. Quando ele falou isso, o diretor perguntou por quê, ele explicou: eu sou pastor, eu dirijo igreja, Deus não me disse que eu iria parar nesse momento, então eu não aceito esta proposta. O diretor ficou constrangido, deu uma segunda chance, uma terceira chance, até que aconteceu o que a gente já esperava, ele foi demitido. E eu confesso, meus companheiros, eu confesso que em um determinado momento, quando eu olhei para a decisão dele, pastor Santana, eu fiquei preocupado. Ele tinha 2 filhas pequenas, o ministério não tinha condições de absorver ele, eu fiquei preocupado com aquilo, nosso coração ficou aflito com aquilo, eu entrei naquela guerra junto com ele, eu fiquei aflito com aquilo, até que ele foi demitido. Ele durante os 3 meses recebeu sua ajuda do governo, e depois o pastor estava desempregado. Começamos a tomar conta dele, mas nada do que nós podíamos fazer era comparado ao que ele tinha. E quando isto começou a se desenvolver, nós colocamos a igreja em oração, pedindo que Deus desse uma porta, um novo emprego, que alguma coisa acontecesse. E num dia de oração mais calorosa, mais fervorosa, aquele dia de oração em que o coração está apertado, eu chorei no microfone, pensando no meu companheiro, doía, irmãos, ver as meninas, a gente estava muito preocupado naquele momento. Ele acabou o culto, ele pôs a mão no meu ombro e disse: pastor, fica tranquilo, Deus já falou comigo que Ele vai cuidar de mim e que vai me surpreender. E a fé dele era algo maravilhoso. Ele estava com mais fé do que eu. Oh meu Deus, ele estava com mais fé do que eu. Eu não sei se já teve um obreiro que teve mais fé que você. Ele tinha mais fé do que eu. Eu estava preocupado com as meninas e ele estava confiante. Passaram-se 7 dias daquela mão no ombro, daquele conforto a mim. Veja, ele que precisava de um conforto, mas ele confortou a mim. E depois desses 7 dias, o patrão liga para ele novamente, chama ele. Faz a mesma proposta para que ele assuma o turno da noite. Ele diz: eu não mudei minha posição. Então ele fala assim: eu estou com um problema. E chama ele pelo nome. E ele diz: qual o problema, chefe? E ele disse assim: há 20 dias... todos os dias, eu sonho com você, eu sonho com a sua esposa e sonho com as suas filhas. E uma voz diz para mim: ele precisa voltar a trabalhar. Ele precisa voltar a trabalhar. E aí ele olhou e falou assim: o que o senhor vai fazer? Ele falou: perturbado não vou ficar. Você vai assumir a sua posição novamente. E no dia seguinte ele foi contratado, ele teve aumento, passou a ser responsável por aquele setor, porque o Senhor é o pastor e nada vai faltar. Aleluia. Deus cuida de toda a igreja, mas Deus cuida diferente de nós. Deus cuida de toda a igreja, mas Deus cuida diferente dos senhores. Deus cuida de toda a igreja, mas existe para a vida dos senhores uma bênção especial e um cuidado especial. Vocês são os representantes do céu aqui na terra. São vocês que vão dizer: está ligado e vai ser ligado, está desligado e vai ser desligado. Isto está na mão da igreja, mas não está na mão dos membros, está na mão de nós que somos sacerdotes, chamados por Deus para fazer a diferença. Nós sacerdotes, que a igreja escolhe, somos nós que ungimos reis, somos nós que separamos obreiros para a obra do Senhor. Há um cuidado diferente de Deus por vocês, entendam isso, glória ao nome do Senhor. Começa dizendo, e fala de uma forma importante: guia-me mansamente às
águas. Quando fala de água, fala sobre a necessidade básica da vida. Quando eu vejo alguns obreiros falando, alguns pastores numa reunião como essa, ministrando, eu vejo pessoas que tiveram a vida muito simples, que tiveram a vida baseada na simplicidade da vida, e essas pessoas simples chegam até aqui, galgam uma posição de autoridade, são líderes de líderes, são pastores de líderes, e Deus nos chamou, não por aquilo que temos de conhecimento humano, não pelos nossos anéis, não porque nós temos uma cultura exacerbada, não, é porque Ele nos escolheu, e a cruz viu em nós, o Cristo da cruz viu em nós, algo que nem nós veríamos em nós mesmos, e Ele nos chama. E quando Ele te chama, eu preciso que você entenda isto, não se envergonhe de quem você é. Você é um ministro do Evangelho, chamado por Deus para ser um grande líder. Isso não te permite nenhum tipo de exaltação, mas isso se chama honra. Deus escolheu homens para honrar, e você é um desses homens que Deus escolheu para honrar nesta terra. E para que esta honra permaneça, este Deus vai suprir a sua necessidade. Quando eu falo de água, não vai faltar para a tua casa, não vai ter sede. Deus sempre vai preparar, nem que seja na última hora, uma gota de água, um refrigério para você. Talvez eu esteja falando com companheiros que os filhos ainda estão afastados dos caminhos do Senhor, e sobre a tua vida eu profetizo: Deus vai preparar a gota de água que é necessária para que o caminho seja encontrado, a família seja refeita e o nome dele seja glorificado. Ele conhece o teu coração. Glória, aleluia. É diferente, porque Ele é aquele que traz a gota de água quando a gente precisa. O que é isto? Pastor, ele ama ver, e como faz bem ver, um novo convertido na igreja. Novo convertido que te dá um trabalho, novo convertido que às vezes não se apresenta como nós gostaríamos, mas daqui a pouco ele te traz alegria, você vê ele chorando, e aquilo para nós parece um copo de água, dizendo: vale a pena o que você está fazendo, vale a pena o que você está construindo. É evidente que na sociedade que nós vivemos, onde tudo tem que acontecer muito rápido, as pessoas não entendem o trabalho do pastor. O trabalho do pastor não é para a semana, não é para entrega no mês, nosso trabalho não é para entrega no ano, nosso trabalho é para a eternidade. O que você está construindo aqui não é para alguém ver amanhã, é o eterno que está vendo o que está sendo construído, é para a eternidade. Cada conselho, cada palavra, cada ânimo, cada gesto que você faz, irmão, uma mão que você dá, uma bênção que você entrega, irmão, você estende a mão e alguém recebe aquilo, alguém sente aquilo. Isto é espiritual. Nosso trabalho não envolve coaches ou processos de inteligência artificial. Nosso trabalho é de inteligência espiritual. É o Espírito Santo que coordena, que dirige. Às vezes você prega o que não quer pregar, você fala o que não quer falar, você prepara a mensagem mais bonita, e no dia Deus muda. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja, Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, e Ele vai fazer, oh aleluia, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, e Ele não vai pedir permissão para você. Ele vai fazer, Ele vai trabalhar, Ele vai agir, Ele vai dar o crescimento, porque o maior interessado que você dê certo no ministério é o Senhor. Aleluia. Se existe um interessado em que o Senhor dê certo, é Deus. Ele está do seu lado. É interessante, porque o Davi, ele fala de águas tranquilas. Ministério é sazonal.
E há momentos na nossa vida que o que mais a gente quer é um momento de água tranquila. Parece que o culto acaba tão bem. Deus falou, choramos, nos alegramos, salvação, cura, batismo. E daqui a pouco faz uma fila ali no pé do púlpito. E só por quem está na fila você já sabe que vem problema aí. Hoje não vai acabar igual começou. Mas me permita contar uma coisa. Pastor Santana, nesse testemunho que eu vou contar, eu vou pedir que ninguém faça igual eu fiz. Porque eu já pedi perdão para o meu presidente 200 vezes sobre isso. Mas eu vou contar o que eu fiz. Eu era um jovem pastor, eu tinha 26 anos, casado há 2 anos com a irmã Midian, e eu estava pregando numa cruzada em Ubatuba. Acabou a cruzada em Ubatuba, eu voltando de carro na madrugada para a igreja, chegando de manhãzinha, para casa na verdade, me liga um pastor, um amigo, e disse: parabéns pastor, Deus te abençoe. Era 21 de novembro, dia do meu aniversário. Eu disse: obrigado meu amigo, que bom que você lembrou do meu aniversário. E ele disse: mas é seu aniversário? Eu não sabia. Eu falei: irmão, que coisa doida, o senhor me liga para dar parabéns. E o senhor deu parabéns do quê? O senhor acabou de assumir uma igreja. Eu falei: não, eu estava em Ubatuba, pregando, não assumi nada não. Não, o pastor leu o seu nome na reunião de obreiro, disse que você não estava, porque estava pregando, mas você ia assumir a igreja, terça-feira você está lá. Recebi a notícia assim. Eu liguei para o meu pastor regional, disse: pastor João, é verdade? É verdade, meu filho, o ministério achou você, agora já era. E eu falei: mas como é que vai ser? Ele falou: não tem, já está tudo certo. E o que eu faço? Vai terça-feira na igreja. Liguei para a Midian, ela estava dormindo ainda, a gente tinha voltado na madrugada da viagem. Falei: amor, eu acabei de receber a notícia que eu assumi a igreja. Ele falou: você assumiu a igreja? Aí a mulher, elas não estão aqui, então é só entre nós, ok? Ela disse assim: você não aceitou não, né? Eu falei: amor, eu não tive a chance de não aceitar, porque eu já assumi, até orar já oraram, é só pegar a chave agora. Eu cheguei na igreja, e uma congregação muito bonita, com galeria, uma congregação grande, para talvez 250 pessoas, paga, uma congregação própria, mas que durante 7 anos teve 10 pastores. O senhor sabe o que isso significa. Quando eu cheguei lá, tinha umas 15 pessoas na posse. Perguntei para o meu co-pastor se tinha gente lá. Ele falou: pastor, tem gente, mas está tão desacreditado por conta dessas trocas que o pessoal não está vindo aqui, se dispersou. E eu, jovem, assustada, minha mulher só chorava. Falei: vamos para cima, vamos trabalhar. Ela estava fazendo faculdade e estava grávida ainda, olha que situação. Começamos um trabalho lá, e nós começamos a evangelizar, indo de casa em casa, de porta em porta. Todas as pessoas da rua, a gente ia orar. E 2 coisas aconteceram lá que marcaram o meu ministério, que eu preciso que vocês entendam. A primeira, lá na minha igreja tinha uma irmã que se intitulava missionária. E o co-pastor disse, na casa dela se reúne 150 pessoas toda quarta-feira à noite. Falei: reúne mais gente do que aqui? Pastor, lá reúne mais gente do que aqui. Eu falei: então eu vou lá também, porque eu quero ver esse culto da irmã que é da minha igreja, que tem mais gente que na minha igreja. Quando eu cheguei lá, a casa dela tinha uma garagem, metade das cadeiras na garagem e metade na rua. Eu cheguei cedo, que eu avisei que eu ia, fui lá tomar café, e eu vi aquela multidão de cadeira, no meu coração, isso não vai encher nunca. Foi dando 7, 8 horas da noite, tinha gente em pé, porque não cabia. Uma irmã baiana arretada, abençoada, ela não pregava nada, mas Deus mostrava as coisas para ela. Ela orava, Jesus curava, demônio se manifestava, era expulso. E eu fiquei olhando aquele movimento. Quando acabou o movimento, eu fui para a casa dela e conversei: irmã, qual que é o seu propósito aqui? Ela disse: pregar a palavra do Senhor, ver Jesus curar, libertar e salvar. Eu falei: muito bem. A senhora tem propósito de abrir igreja? Eu
Falei, irmão. Falei. Ela bateu na mesa, ficou brava e disse: Deus que me livre. Eu fui chamada para ganhar almas. Eu nunca vou aceitar ser pastora de igreja. Deus não me chamou para isso. Eu falei: e esse movimento está aqui? Por que esse movimento não está na igreja? Falou: porque esses pastores é tudo frouxo. E tem medo até de pôr irmão endemoniado. E aí, irmão, se ninguém faz, eu faço. Aí eu vi que ela ficou valente. Irmão, você vê que alguém fica valente? Você não corre não. Bati na mesa também. Agora chegou um que não é frouxo. Eu preciso da senhora. Pastor, deixa eu fazer meu culto na minha casa. Toda alma que ganhar, eu vou mandar lá para a igreja. Toda alma que aceitar Jesus, eu vou pegar e vou dizer: este é o seu pastor. E vou dizer para o senhor: cuida dela. Falei: está fechado. Só que eu quero o senhor uma vez por mês no culto aqui, pregando. Falei: combinado. Eu ia lá pregar uma vez por mês. Tinha semana que chegava a 5. Tinha semana que chegava a 6. Teve uma semana que ela trouxe 15 novos convertidos para congregar comigo ali. Primeiro pensamento: não é porque alguém é diferente de mim que Deus não usa. Quanto talento Deus deu, irmão, entenda. Você é o pastor, mas Deus te deu ferramentas. E as pessoas também são ferramentas. Deus chama um, chama outro, chama diferente. Eu não tenho os dons que ela tem, nunca tive. E não posso dizer que eu não queira, mas Deus não me deu, já que deu para ela. E vamos ter da forma correta e usar as pessoas da forma correta. Esta missionária virou amiga da minha vida, virou uma mãe espiritual. E até hoje ela ganha almas para o reino dos céus. Aquilo que era um conflito virou um milagre, uma bênção. A obra cresceu. O diabo está usando pessoas uns contra os outros. Pare com isso. É hora da gente dar as mãos, é hora de olhar para o céu. Jesus está voltando. Isto tem que mudar no nosso meio. E começa com a atitude do pastor. Aleluia. Falei. Mas tem coisa mais séria. A igreja já estava com bastante gente, irmãos. Mais de 80 crentes. Eu feliz, dando glória a Deus, os grupos formados. E aí veio uma mocinha, pituquinha assim, 1,5 m, mas ela era velhinha já, mas ela era bem baixinha. Ela disse: pastor, estou firme, estou crente, só que meu marido não deixa eu batizar. Falei: filha, ele aceita conversar comigo? Ele disse: aceita. Aí ele veio, o marido dela, ele é conhecido no bairro por ser um cantor da noite. E ele foi lá me visitar e disse: pastor, quando minha mulher aceitou Jesus, ela era da bagunça. O marido falando que a mulher era da bagunça. E quando eu vi a transformação nela, ela deixou o cabelo crescer, ela jogou o shortinho fora, ela mudou completamente. Eu disse: pastor, eu quero esse Jesus. Eu falei: aceita agora. Ele falou: não posso, porque eu fiz uma promessa. A gente faz voto, ele faz promessa. Eu falei: qual que é a sua promessa? A promessa envolve o Senhor. Eu falei: o que me envolve? Se o Senhor deixar eu cantar um hino na igreja, eu aceito Jesus. Eu falei: aceita Jesus que você canta o hino. E não, primeiro eu tenho que cantar o hino para depois aceitar. Aí eu falei: me pegou. Liguei para o meu presidente. Falei: chefe, tem jeito de eu liberar o irmão para cantar um hino antes dele aceitar Jesus? Aí ele vai ficar firme. Aí meu pastor falou: não está te enganando não? Eu falei: pode ser que ele esteja, mas deixa todo ser que respira louve ao Senhor, meu pastor. Eu tentando convencer o meu pastor: deixa ele cantar um hino. Tá bom, pode cantar um hino. Mas na terça-feira, o dia que vem menos pessoas. E as minhas terças estavam ruinzinha lá, devia ter as 15, 20. Falei: já sei, vou pôr na terça, começo o culto meia hora mais cedo, que ninguém vai ver ele cantar. Fiz a minha estratégia, irmão. Está resolvido o problema. O moço veio para cantar na terça, e justamente foi uma terça que eu não consegui chegar na igreja. Do meu trabalho até a igreja eu gastava 1h30. 1h30. Isso para São Paulo é comum. Não é estranho. Para São Paulo isso é comum. Não é estranho. Mas nesse dia choveu. Aí acabou. Aí você não vai chegar. Aí quando acabou, eu liguei para ele, para o meu co-pastor. Eu falei: co-pastor, como é que foi? O moço cantou um hino? Não, pastor, ele falou que só canta se for com o senhor lá, porque é a promessa que ele fez. Aí eu fiquei com tanta vergonha, porque eu que faltei. Aí ele mandou um recado para o senhor. Qual o recado? Ele falou: domingo eu estou aí. Oh, irmão. Ai, meu coração, irmãos. Aí eu marquei com ele, domingo,
Mas eu dei instrução para ele. Falei, você vai pôr sapato. Você vai pôr meia no sapato. Você vai pôr calça direitinho. Expliquei toda a roupa dele, irmão, direitinho, toda a roupa dele. Quando ele chegou no culto de terno e gravata, direitinho, todo mundo olhou para ele e assustou. Falei, que coisa, o irmão lá, todo direitinho, olhou para mim dizendo assim, né, é hoje. Combinei até o hino que ele ia cantar, para ele não cantar o hino Jesus Cristo de Roberto Carlos, para ele não ter erro nenhum, irmão. Combinei o hino que ele ia cantar. Acabou o hino da harpa, falei, o irmão Daniel quer cantar um hino. Ele pegou, cantou o hino, entra na minha casa, entra na minha vida, estava na moda na época, aqueles anos atrás. Quando acabou o hino, ele falou, ele fez uma promessa que ia aceitar Jesus cantar. Você vai aceitar ou não vai? Vou agora, levantou a mão, falei, glória a Deus. Aceitou Jesus, mas agora que vem a parte forte e intensa do testemunho. Quando ele aceita Jesus, eu ligo para o meu pastor, falei, pastor, deu tudo certo. Ele cantou o hino, aceitou Jesus, agora está conosco. Na semana seguinte, vieram mais ou menos de 37 a 40 pessoas para a igreja, e ele tinha pedido para reservar os bancos para a família dele. E aí reservou os bancos, a família dele sentou. Fiquei muito feliz, falei que esse é um baita evangelista. Primeiro dia de congregando comigo, já traz 40 pessoas da família dele. Mas quando chegou a família dele, todo mundo arrumadinho, terno, gravata, as moças arrumadas, todo mundo arrumado. E aí começaram a apresentar. Tinha 2 evangelistas, tinha 2 presbíteros, tinha diácono, era uma família de obreiros praticamente, de jovens e adolescentes, tinha mais uns 15. E aí veio aquela lista das pessoas que vão congregar com você, aquele que você recebe, ó, fulano quer congregar. E o nome de todo mundo estava na lista. Não como visitante, mas que ia congregar comigo. Eu chamei a secretária e falei, irmã, está errado. Essa turma aqui, eles não são congregados, eles são visitantes, não vão congregar com a gente. Não, pastor, não é isso não, é melhor o senhor sair. Eu saí do culto, fui ter uma reunião, coisa rápida, para poder entender. E aí havia uma coisa que eu não sabia. A família, conhecendo ele da noite, ele cantava nos pagodes, nas músicas, cantava nos funks, conhecendo ele da noite, a família tinha feito um voto a Deus, que na igreja que o casal problemático da família aceitasse Jesus, eles ficariam congregando 1 ano com eles, para poder ajudar e eles se firmarem. Num dia só, eu recebi 15 obreiros e 40 membros para aquela igreja, no nome de Jesus. A igreja já não era mais uma congregação, já era uma potência, irmãos. Olha, isso tudo aconteceu em 1 ano. Mas agora vem a parte difícil. Aceita Jesus comigo, pastor Santana? Um evangelista, aceita Jesus não, vem congregar comigo evangelista, que era cunhado desse moço cantor. E aqueles evangelistas, grandão, fortão, bonitão, com aquele sapato colorido, com aqueles cabelos ajeitadão. Eu sempre fui muito simples, eu via aquilo, e o irmão pregava direitinho, era uma bênção, o irmão pregava. E Deus usava ele na revelação. Deus usava ele na revelação, usava muito ele na revelação, na profecia, usava ele, era tremendo. Até que chegou um dia, que toda vez que ele pregava, Deus usava ele para revelar 2, 3, 4, e era coisa de Deus mesmo, eu conhecia as pessoas. Chegou um dia que o culto acabou, e tinha 2 filas, irmãos, no púlpito. Uma fila para eu aconselhar, sabe aquela fila que faz no pé do púlpito? E uma outra fila para ele revelar. Tinha 2 filas. E eu cometi um erro. Eu fui contar quantas pessoas tinha em cada fila. Alguém imagina qual fila era maior? Eu olhei para a minha fila, pequenininha, do aconselhamento, e para a fila do irmão que revelava, era bem maior do que a minha. E somente entre nós, aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou, de alguma forma, me ferir, me machucar. E eu mudei meu tratamento com aquele irmão. Eu mudei minha forma de falar com aquele irmão. Eu mudei minha forma de agir com aquele irmão. A forma como ele falava, ele era aquela pessoa que se coloca de uma forma mais pretensiosa. Tudo dele começou a me incomodar. Quando eu senti que uma raiz de amargura brotou no meu coração, e aquele que nunca sentiu nada, tire a primeira pedra. Eu percebi que eu deixei, pastor Santana, criar em mim um sentimento de inveja. Acontece, pode acontecer com qualquer um de nós.
Se a gente entender que isso nunca vai acontecer, aí é que pode acontecer mais rápido ainda. Como é que você resolveu isso, pastor? Eu falei, Deus, me dá um caminho de milagre, porque eu não posso perder esse obreiro, e eu sei que eu estou errado. Na oração, de joelho, Deus falou comigo, pega o carro e vai na casa dele agora. Hoje ele não tem o que comer. No meu carro, há mais de 20 anos tem uma cesta básica. Eu compro 3 todo mês. E espero Deus mostrar quem vai receber essa cesta. Eu peguei o carro, fui na casa dele, bati palma. Eu nunca tinha ido na casa daquele evangelista. Naquele dia eu fui. Uma casa meia de alvenaria e meia de madeira. A alvenaria sem acabar. E eu gritei o nome dele. Irmão! Da casa ele respondeu, é o meu pastor? E eu falei, é o seu pastor. Entra, pastor. Eu estava te esperando. Eu pego a cesta, eu coloco na mesa dele, e ele começa a chorar. E sem que eu diga nada, ele abre a porta da despensa e fala, acabou tudo. E aí eu choro mais ainda naquela hora. E eu disse, eu não vim por causa da comida, eu vim para falar com você. E ele falou, não fala não, eu já entendi, está tudo bem, vamos servir a Deus, eu amo o Senhor. Deus quer que este problema seja desfeito. Deus quer que esse rancor seja arrancado. Nós temos que viver em paz. Deus chamou você diferente do que chamou eu, chamou ele diferente do que chamou você, mas Deus chamou a todos nós para a sua obra, e cabe a nós fazer a diferença, cabe a nós perdoar. Irmão, pelo amor de Deus, entrega a cesta, lança a mão, dá um abraço, perdoa, reconheça que a gente tem que melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. É por isso que o Senhor, que é meu pastor, que cuida de mim, Ele cuida dos meus sentimentos, dos meus erros, das minhas emoções, para que eu possa ser um obreiro melhor na casa dele. Glória. Eu saí daquela casa com o coração dilacerado. Embora aquele obreiro, pastor Santana, se vestisse tão bem e fosse tão bonitão, ele morava numa condição muito terrível. Eu vi ratos passando na casa dele enquanto eu estava lá. O lugar era terrível. Quando foi na semana, meu coração incomodado, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu liguei para ele e falei, irmão, vai pregar na congregação tal. Disse, pastor, eu queria estar com o senhor no domingo. Falei, você está proibido de aparecer na igreja no domingo. Vai pregar na congregação tal. E mandei ele sair da igreja, foi pregar. Chegou na igreja, talvez a gente já tivesse uns 150 irmãos congregados conosco. O trabalho cresceu. No começo do culto, eu fiz um desafio para a igreja e disse assim, hoje o culto vai ser um culto flash, um culto rápido. E no da harpa, os grupos vão cantar integrados, uma palavra rápida, e eu vou acabar o culto em 1 hora. Todo mundo ficou olhando. E aí eu disse, por que eu vou acabar em 1 hora? Porque na segunda hora, eu vou ter uma reunião secreta aqui na igreja. Mas mesmo quem não é crente, se quiser participar da reunião secreta, pode. Pergunta se foi embora alguém, irmão. Falou que é secreta. Pensa, um povo curioso é o nosso, irmão. Ele quer saber o que vai acontecer. Falou secreta, ficou todo mundo lá. Acabou a reunião, eu coloquei no projetor da igreja uma relação que 3 irmãos pedreiros me deram na igreja sobre o que seria necessário para terminar a casa daquele evangelista. Tinha bloco, tinha cimento, tinha areia, tinha piso, tinha torneira, tinha portão. Tudo que precisava eu coloquei lá. E comecei a fazer aquele voto de compromisso para que as pessoas pudessem nos ajudar financeiramente. Ou dando 1 metro de areia, ou dando um pouco de bloco. Eu fiz aquele compromisso. Quando eu terminei a lista, isso foi em uns 40 minutos, toda a igreja, nem que fosse com R$10, se comprometeu. Todo mundo entendeu que aquilo era importante.
Levantou uma mulher não evangélica, ela congregava com a gente, ela assistia os cultos, mas ela não era evangélica. Levantou no meio do culto, veio andando na minha direção e falou assim: o senhor está errado. Aí, irmão, eu estava tão feliz, eu olhei para ela. Vamos ouvir primeiro. Minha intenção era já repreender no nome de Jesus, mas vamos ouvir primeiro. Falei: o que eu errei, minha amiga? O que eu errei, minha irmã? O senhor vai montar a casa do pastor, o senhor vai ajudar ele, vai colocar, vai fazer tudo para ele. E onde é que ele vai morar nesse meio tempo? Olha, a mula fala, irmão. Fala. Aí eu falei: irmã, me perdoe, a senhora está certa. Eu não me preparei para isso. Ela disse: pois é, mas eu tenho umas casas de aluguel. E está sem alugar faz 3 meses, e eu senti de Deus: pode ficar lá 6 meses, enquanto faz a sobra toda, eu não vou cobrar nada. E vou pagar a água e a luz dele, vou ajudar. Esse é o evangelho. A gente não está brincando. Enquanto você está aqui, Deus está agindo lá, curando lá, trabalhando lá. Deus está construindo coisas tremendas. É isso que você tem que entender. Ele está agindo. Ele sabe onde está a necessidade. O que basta é um coração aberto que esteja disposto. Senhor, usa-me a mim, me dá uma direção, me mostra o caminho. Ele vai dar direção, Ele vai mostrar o caminho. Ele vai surpreender você. Quando o pastor recebeu a notícia, ele mudou. A casa foi feita em 3 meses. Ele mora até hoje naquela casa. Até hoje ele está lá firmado na presença do Senhor. Hoje ele é dirigente de igreja. Deus cuidou da vida dele. Os filhos cresceram, fizeram faculdade. É assim que Deus trabalha. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele vai te guiar, vai te conduzir. Ele vai te ajudar. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, entenda. Ele está direcionando tudo. Existe um ah, glória! Desculpa, pastores. Eu acredito na bênção da oferta do grande empresário, mas a igreja é sustentada pela oferta da viúva. É aquele que a gente nem imagina. É Deus cuidando aqui, cuidando aqui, cuidando aqui, cuidando aqui, cuidando aqui, cuidando aqui, e o nome dele sendo glorificado. Entenda que em tudo isso, o jovem pastor cresceu. Eu aprendi sofrendo. Hoje, quando eu vejo um talento, alguém que Deus usa, eu aponto a mão e abençoo. Usa mais, enche mais, faz mais, Senhor, na vida dele. Porque a gente aprende, e nós precisamos passar por essa escola. Quero pedir a licença do meu presidente. Fique de pé um momento. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero falar com Deus a seu respeito e pedir que o Senhor continue fortalecendo a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu não dirijo igreja há 2 anos, por estar exercendo o trabalho como deputado no estado de São Paulo. E a gente sente muita falta, pastor, de estar junto com os irmãos na igreja como pastor. E o coração dói. E aí eu não tive outro jeito. Lá na Assembleia Legislativa, toda terça-feira, a gente está fazendo um culto agora. A gente tem que chegar lá às 7h30, começa muito cedo. Eu saio de casa às 6h30 para chegar lá às 7h30. A gente reúne os policiais, canta um hino e prega 10 minutos de palavra. 2 mãos já foram levantadas nos últimos 60 dias. E não tem problema, o Senhor está trabalhando naquele lugar. Ele está operando naquele lugar. Eu posso orar, meu pastor? Feche seus olhos, por gentileza, nesta hora. Senhor Deus, a quem nós servimos e amamos. Deus que nos conhece, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus que trabalha nos nossos corações. Hoje eu venho perante os teus santos, os teus ungidos. Este é o ministério, Pai amado, que o Senhor tem dado para fazer diferenças em vidas e famílias. Aos meus irmãos eu peço agora que haja unção, que haja destreza, que haja graça, que haja virtude do Senhor, que em cada ponta, que em cada igreja, que em cada setor de trabalho, que em cada congregação, o Senhor possa usar eles de forma poderosa. Eu oro pela vida deles, eu apresento a família de cada um deles, os seus filhos,
filhos, os seus netos. Pai, que esta geração conheça o Senhor como eles conheceram. Conheça o Senhor como eles conheceram. Conheça a tua providência como eles conheceram. Conheça a tua graça como eles conheceram. Enquanto eles estiverem na frente daquele altar, cuida da família, cuida da saúde, cuida, Pai amado, daqueles que estão em volta. Aleluia. Receba do céu graça para caminhar, receba do céu sustento para dar mais um passo, receba do céu a virtude para aquilo que você foi chamado. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai entregar, você vai ver o que Deus vai responder ainda este ano. Tem tem resposta do céu para a tua vida. Aleluia. Fique firme na presença do Senhor. Deus abençoe os meus irmãos. Deus fortaleça cada um em nome de Jesus. Muito obrigado, presidente.